eles não eram ou circuncidados, ou não guardavam as festas, ou não guardavam o sábado, e era necessário a eles então ser circuncidados e passar por todo um cerimonial para poderem ser considerados puros. Só que quando Paulo fala disso, nesse primeiro ponto aqui, já fica claro que ele não está dirigindo o texto dele a apenas um povo, mas a todos em comum. Então, de cara, esse texto fala acerca do judeu que critica o gentil, mas também fala acerca do gentil que, se tornando judaizante, critica o comportamento de outros gentios também. Paulo faz essa introdução, pois no capítulo anterior ele demonstra quanto os gentios eram pecadores, assim como os judeus. Mas o texto abordado na mensagem anterior aborda pecados que o judeu abominava e que os gentios praticavam com mais abertura, com mais facilidade. Então, quando Paulo abre a boca e fala aqui, é muito fácil um judeu dizer: sim, Paulo, eu concordo, realmente eles fazem isso. Só que Paulo não está dirigindo o texto dele para os gentílicos, ele também dirige o texto para os judeus. Então, aqueles que dizem Paulo está falando com os judeus, esquecem de que os gentios judaizantes também estavam envolvidos na mesma hipocrisia que os judeus. E quando eles dizem, não, o texto é só para os judeus tentando se esquivar, a palavra de Deus diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o cenário é esse. Para quem é essa palavra? Paulo está dirigindo de novo. No período nós temos três tipos de pessoas com os quais nós nos enquadramos, como já nos enquadramos. Primeiro, para os ímpios, aqueles que andavam em mansidão e abertamente praticavam os pecados cultural e bem visto. Segundo, para aqueles que acreditavam que eram cristãos, mas que as suas obras demonstravam que eles não eram. Então veja, a gente fala ímpio e o cristão falso, ele diz: é verdade, o ímpio, mas ele esquece que ele é parte dele. Então, Paulo só deixa especificado aqui. E o terceiro ponto, para os próprios cristãos. O texto também é dirigido para nós. Nós não escapamos do texto das Escrituras. Porque alguns cristãos poderiam pensar: esse texto não é para mim, afinal eu já me batizei, afinal eu faço parte de uma comunidade evangélica, cristã, eu professo a Cristo. Não, o texto também é para nós, porque as palavras de Paulo, ou a palavra de Deus aqui, nos servem de alerta. Ainda que nós não venhamos a praticar a hedionidade que é demonstrada, nós ainda devemos ser alertados. Não é porque você não adultera mais que você não deve ouvir sobre adultério e o risco que isso é para você. Não é porque você não rouba mais que você não deve ouvir como o roubo é errado. Então os judeus, quando ouviam esse tipo de relato, diziam que aquele assunto não tratava acerca deles. E os gentios judaizantes, ou cristãos, aqui já nessa época, diziam também que o termo ou o assunto também não era com eles. E assim, muitos dos que se declaram cristãos hoje em 2023 também estão sendo chamados à atenção aqui nesse texto. Então, eu diria que o primeiro ponto aqui é esse. Para quem esse texto está sendo direcionado? Esse texto está sendo direcionado para ímpios, para cristãos e para aqueles que acham que são, mas não são. E aqui eu entro no ponto 2, e eu quero que o irmão leia comigo o texto no verso 1, por favor. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Paulo inicia o texto com a palavra portanto. Então é óbvio que ele tratou de algum assunto. Nós já vimos isso nas mensagens anteriores, no capítulo 1, quando ele fala que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que preferem deter a verdade e escondê-la em favor da mentira. Então Paulo está falando aqui para um grupo de pessoas que é cristão. Afinal, a carta de Paulo aos Romanos não é dirigida a um público ímpio, por assim dizer, como os primeiros leitores, mas aos cristãos que estavam em Roma. Então, o texto serve para todos, mas Paulo está escrevendo para uma igreja. E se nós somos igreja, Paulo está dizendo: ei, igreja, igreja Ponte, Congregação Batista Ponte, é nós, sim senhor,
apóstolo, nosso apóstolo, né? Paulo, oi. Aí ele vai dizer: vocês que julgam os outros são indesculpáveis. Então, de cara, nós poderíamos dizer: epa, peraí, Paulo, você está falando realmente com cristãos? Nós somos cristãos já, Paulo. Esse texto aí deve ser para algum judeu que é hipócrita, para algum ímpio, para algum cristão que é hipócrita. E Paulo vai dizer: não, irmão, o texto é para você também, igreja. Você precisa ouvir o alerta do Senhor. E aqui nós vemos a doutrina da ira de Deus, já introduzida no capítulo 1, apresentando outras especificidades. Paulo vai, como o homem mais erudito que eu conheço, né? Em nossa época, talvez hoje o que eu chutaria mais perto dele seria Jonathan Edwards, mas fora dele eu não conheço outro com tamanha erudição naquela época e que ultrapassa, chegando à modernidade com tamanha sabedoria. Então Paulo olha para o corpo de Cristo e diz: ei, você que está julgando os outros, você é indesculpável. Aí você para e faz: peraí, eu sou corpo de Cristo, não é que eu estou sendo indesculpável, Paulo? E aí ele diz: escute. E nesse momento eu gostaria de sacar a carta do não julgueis, porque é óbvio que ela é uma das principais usadas nesse texto aqui. Tá vendo, irmão? Não julgueis. Olha lá, você que julga, então não julgueis. Então, antes que essa turma do não julgueis comece a fazer coro junto a Paulo, dizendo: fala a Deus, Paulo está dizendo: eu não estou dizendo a vocês para não julgar, eu estou ensinando como julgar. Então Paulo não está proibindo a igreja de julgar, do contrário, nós viveríamos de forma devassa e ninguém poderia chamar o nosso irmão à contrição. A oração aqui de arrependimento, a oração de contrição, a oração na qual nós pedimos perdão a Deus não deveria existir. Por quê? Porque você está me julgando, pastor, quando você chama a igreja a orar por contrição. Quem o senhor acha que é para dizer que nós estamos em pecado? Então veja, Paulo não está dizendo que é errado julgar. Ele só está dizendo que existe um tipo de julgamento que nós fazemos, e às vezes sem perceber, que nos condena. Então Paulo vai dizer o seguinte: portanto, você que julga, e aqui eu quero chamar você para uma regra simples de português que todo mundo conhece como vírgula. No texto traduzido para português aparece uma vírgula aí depois de você que julga. Se essa vírgula não estivesse aqui, você poderia interpretar o texto da forma que você quisesse. Mas quando ela aparece aí, ele tá dizendo: peraí, você que julga, e para. E ele vai desenvolver o porquê, ou sobre o que esse julgamento é. No texto original, você não vai ter isso aí. Então é muito fácil eu tentar desenvolver uma abordagem, um argumento em cima de um texto traduzido para o português. Ah, Fábio, você está falando isso porque aqui é nosso texto, em português está na igreja que a gente... Não. Em português nós temos uma vírgula, mas olha que interessante, o tradutor observou a palavra lá no original e ele disse, depois ele se julga, tem que ter uma vírgula aí. Porque quando Paulo usou essa palavra aqui, julga, aqui, né, Paulo não escreveu em português, e aparece essa vírgula aí, ele está chamando a atenção de algo para nós, e eu quero que você observe. A palavra original é krino. E essa palavra, ela vem de uma raiz que significa, em termos mais claros, separar, colocar separadamente, selecionar, escolher, aprovar, estimar, preferir. Todo mundo aqui dentro faz isso. Pastor Jefferson não esbarrou em Thaís e do nada disse: vou casar. Eu não olhei para Viviane e do nada disse: vou casar. Os irmãos ali não se esbarraram e disseram: vamos casar, né? Rafael, o irmão Jackson, né, encontrou com uma mulher, imagina, dobrando a esquina a primeira vez na vida, tá andando na rua, nunca se viu, aí dobra a esquina, bate um de frente com o outro e faz: vamos casar? Não é dessa forma. Existe algo que acontece antes que você peça a mão de uma mulher em casamento. E antes de pedir a mão dela, você no mínimo deve conhecê-la. Então, quando você conhece, você seleciona. Quando você conhece, você julga. Quando você conhece, você separa. Quando você conhece, você estima. Quando você conhece, você classifica. Então, o julgar aqui não é simplesmente dizer: gente, eu vim ali. Eita. Perdão, gente.
um jeito aqui. Eu vim ali pelo meio do caminho e tinha um cara fumando maconha. Filho do diabo. Veja, quando eu faço isso eu estou 100% errado. Mas Fábio, ele estava usando uma droga, um entorpecente. Sim, eu simplesmente passei e julguei. Eu passo pelo meio do caminho e tem dois homens abraçados. Eu digo, olha, vai tudo para o inferno. Às vezes é um irmão que nunca viu o outro há muito tempo e está dando um abraço. Às vezes é um irmão em Cristo que encontrou o outro. Então perceba, nós cristãos, principalmente e talvez por sermos cristãos, temos um péssimo hábito de julgar de forma equivocada. Muitas coisas. Muitas. Eu me julgava bom depois que o irmão Everton me deu o primeiro remédio, quando eu cheguei lá na chácara. 1 hora depois eu estava dentro da piscina segurando Melissa e dizendo, veja meu Deus, eu estou bem. Antes de voltar para casa ele estendeu a mão para mim de novo e disse, Fábio, tome outro. Eu quase disse, por que o senhor está me dando isso? Eu estou bem. Ele disse, você tem que tomar um de 8 em 8 horas, porque talvez isso não passe. Hoje é domingo, faz 1 semana e eu estou quebrado. Eu não estou podendo me dobrar. Então eu julguei. Na minha cabeça, automaticamente, o que é que ele pensa que é para estar me dando um comprimido? Ele acha que eu já não estou bom? Eu sou jovem, eu não tenho 75 anos. Assim, ó, a mente trabalha rápido. Eu não disse isso, mas na minha cabeça eu estava reprovando ele, porque ele estendeu a mão com um comprimido para dor. Já que eu não estava com dor nenhuma mais, por que ele está me dando comprimido para dor? Então nós cristãos tendemos a fazer isso, seja com a roupa, seja com o andar, seja com a palavra, seja com a frase, seja com um mal entendido. Às vezes é só um mal entendido. Ah, você viu como Rejane olhou para mim? Não gostei. Mas quem vem que você nem conhece Rejane? Você só viu ela hoje. Não, mas ela olhou assim, aqueles óculos dela. O que é que tem os óculos dela? Não, deu um brilho de luz assim na lente, eu não sei. Calma, gente, são só óculos. Você viu a forma que Viviane fica calada? Ela é muito calada. Ela é calada, gente. Eu moro com ela há 14 anos. Eu é que sou tagarela em casa. Eu que nasci no corpo errado, então, né? Eu que falo muito. Só que as pessoas julgam. Nós fazemos isso o tempo todo. Acho que ela não gostou de mim. Por quê? Porque ela ficou calada o tempo todo. Quem? Viviane. Você viu? Ela ficou calada o tempo todo. Acho que ela não gostou de mim. Aí você vai para dentro da piscina com ela, como ela foi com Valéria um dia desse, ela voltou para casa dizendo que amou Valéria mais. Ai, Valéria, ela disse que amou você mais ainda agora, depois da piscina. Menina, eu ria que me acabava com Valéria. Por quê? Porque nós fazemos julgamentos das pessoas, até que alguns momentos faz com que a gente tenha um pouco mais de intimidade com elas. E aí nós vamos descobrindo, meu Deus, é verdade. Wagner fica com mais raiva quando o Flamengo perde. Puxa, é verdade, ele fica com a cara fechadona mesmo, nem fala direito com a gente. Aí você vai aprendendo a amá-lo, porque você entende que a cara dele de raiva não é por você, é por causa de um time. Aí ganhou agora do Fluminense, e você diz, veja como ele é mais amável e abraça todo mundo. Então veja, nós temos esse padrão de julgamento que nos coloca. Só que quando Paulo usou a palavra, ele usou a palavra crinoi. Você pesquisa ela depois, você vai ver como ela ainda é mais minuciosa. Nós fazemos do argueiro um cavaleiro. É essa palavra que Paulo usou para falar você que julga. Então, não é apenas para os hipócritas. Paulo vai falar que nós separamos pessoas e atos. Veja, o texto é bem abrangente, o sermão ficaria mais comprido, mas hoje tem ceia, hoje tem muita coisa. Mas Paulo está dizendo, vocês estão separando pessoas por palavras e atos. Só que essas palavras e atos vocês estão julgando com base no que você acha que você é melhor do que os outros. E eu vou explicar isso aqui ao longo do texto e você vai ver como é incrível. Em outras palavras, nós concordamos com a nossa violência contra outras pessoas, mas nós não concordamos com a violência dela contra qualquer outra pessoa. Essa é a essência da palavra kirino aqui que Paulo usa, você que julga. Não é simplesmente apontar o dedo e dizer, eu não gostei desse colar que ele está. Não. É você olhar para os atos dele e dizer, eu concordo com esses atos, são atos errados. Aí você vê outra pessoa fazer os mesmos atos e você diz, eu não gostei. Aí alguém está do lado e faz, foram os mesmos atos que você apoiou lá atrás. Aí você para e faz. Se você fizer uma análise real, é porque eu concordo com esse ato eu fazendo, mas eu não concordo que outros façam o ato que eu quero fazer. Ou seja, eu amaldiçoo os outros no mesmo ato que eu cometo. Então veja, Paulo diz, você que julga os outros é indesculpável. Por quê? Porque naquilo que você amaldiçoa os outros,
você pratica. Então a palavra crinó aqui colocada é nesse sentido, de você separar um ato ou uma palavra de qualquer pessoa que seja e julgá-lo com base naquilo que você gosta. Então, se eu sou um homem que amo adulterar, eu vou continuar adulterando. E se eu pegar um homem adulterando na rua, eu irei condená-lo. É disso que Paulo vai falar aqui mais à frente, vai desenvolver. Então veja, o problema não é julgar os outros, mas sim julgar a nós mesmos. E nós temos uma deficiência terrível de julgar a nós mesmos. Ainda no verso 1, por que é então que Paulo diz: você que julga os outros é indesculpável? 3 pontinhos rápidos para a gente ir para o último ponto. Primeiro, porque aqui o homem está julgando, nessa ocasião ele está julgando as atitudes de outro com base na palavra de Deus. Isso está 100% certo. Amém? Julgais conforme a reta justiça. Beleza. Só que Paulo olha para esse homem e ele está julgando o outro com base na palavra de Deus. Paulo diz: certo, só que você é indesculpável. Aí ele diz: mas eu estou julgando com base na palavra de Deus. Sim, entretanto, você não se julga segundo a palavra de Deus. Você julga os outros conforme a palavra de Deus, mas na hora de se julgar, você julga de acordo com aquilo que você acha que é melhor do que os outros. Em outras palavras, quando eu estou julgando os outros, eu uso a palavra de Deus. Quando eu julgo a mim, eu uso o defeito dos outros. Então vamos lá. Minha filha Joyce desenha. E eu também desenho. Só que eu desenho há mais tempo, então é claro que eu tenho um pouco mais de experiência e prática e tino. Aí vem um desenhista, Ana Paula vem desenhar, aí eu olho, vamos dizer que eu tenho aqui a Bíblia do desenho. E aí eu julgo ela conforme esse livro. Aí qualquer desenhista vai dizer: tá certo, ele está julgando com base naquilo. Aí agora eu vou julgar o outro. Aí eu pego, agora eu vou julgar a mim. Eu tiro o livro e digo: você viu como eu sou melhor do que ela? Então nessa hora, a minha bondade, por superar a maldade de um ímpio, é o meu padrão de julgamento. E quando eu vou julgar os outros, aí eu abro a palavra de Deus, na hora. Você conhece alguém que é assim? Na hora de julgar, cita versículo, fala o capítulo onde está e tudo, mas na hora que vai julgar ele esquece a Bíblia e ele compara o erro que a outra pessoa cometeu e o erro que ele cometeu, e ele faz: ah, mas no meu caso é diferente. Eu adultero porque a minha mulher não está me suprindo as necessidades, então nesse caso aí é diferente, eu posso pular a cerca. Aí o vizinho dele comete o mesmo adultério, ele diz: veja, maldito, tu irás para o inferno. Quem viu o policial repreendendo aquele cara que diz que é pastor? E o pastor amaldiçoando ele, chamando ele de demônio. Quer dizer, olha o que é que está acontecendo aqui. Na hora de julgar os outros, demônio, sai, Satanás, eu te repreendo, repreendeu. Mas na hora de julgar ele mesmo, ele se julga com base num padrão no qual ele acha que está certo e o outro errado. E Paulo está dizendo isso: você que julga o outro é indesculpável. Porque naquilo que você julga o outro, você faz. Veja. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Não está errado julgar, amados. É como? Pois está condenando a si mesmo naquilo que julga. Por quê? Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, o que Paulo está falando para nós aqui com essa palavra crinó é: quando você for julgar, tire a trave do seu olho. E aí você pode soprar o argueiro no olho do seu irmão. É muito fácil. Eu tenho meu temperamento forte, então ele é justificável quando eu saio quebrando tudo. Eu tenho temperamento forte, eu sou colérico, eu sou sanguíneo. Né? Na hora, salta... Isso tudo é bobagem, viu, gente? Essa questão aí de temperamentos, os 4 temperamentos, é tudo bobagem. É um pseudônimo para pecado. Eles não querem admitir pecado, né? Ou qualquer outra coisa. Então veja, pratica as mesmas coisas. Nós julgamos as pessoas. Antes de julgarmos as pessoas, pensemos por um minuto: será que eu faria a mesma coisa no lugar dela? Será que no lugar dela eu faria a mesmíssima coisa ou não? Se eu não fizer a mesma coisa, eu posso aconselhar
E aí meu julgamento será segundo a reta justiça. Se eu charfundo na lama do mesmo jeito, eu não vou virar para um porco e dizer que ele está errado. E o último ponto, terceiro ponto, o julgamento de Deus. Verso 2. Perdão, último ponto não. Segundo. Ainda falta o julgamento do bendito. Verso 2 diz: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. E eu quero chamar sua atenção aqui. Paulo deixa claro que o julgamento humano é errado em muitos casos, porque ele é repleto de mentira, justamente porque ele é repleto do próprio homem. O julgamento humano, ele é falho porque ele é humano. E o humano, ele sofre algo depois da queda. Depois da queda, nenhum julgamento feito pelo homem é um julgamento imparcial, ainda que muitas das vezes ele se aplique de forma correta ou vise um bem comum. Exemplo, Salomão quando manda dividir o bebê no meio. Pergunta, se mulher nenhuma se jogasse em cima, percebeu? O que é que o capataz ia fazer? A gente não sabe, né? Mas a ideia era ele ir com a espada e cortar o bebê no meio. A verdadeira mãe, por ter o instinto materno, se joga em cima e diz, entregue para ela. Eu prefiro ele vivo nas mãos de outra mãe, mas vivo. Aí Salomão veio, toma o bebê, entrega na mão da verdadeira mãe e diz, toma, você mostrou que é ela. A falsa mãe estava nem aí, o que o juiz falar está falado. Mas se a mãe não se jogasse, o homem com a espada. Então veja, sempre que você para analisar um julgamento humano, existe o se. E se? E esse ponto que eu queria falar rapidamente com vocês. É muito fácil um juiz errar. Olha a Suprema Corte Brasileira e você não vai nem ter dúvida. Mas algumas pessoas vão dizer o seguinte, e se Deus errou? E se Deus errou? Ô pastor Jefferson, e se isso tudo que a gente está fazendo aqui foi erro? Foi uma mera ilusão? E a gente estiver aqui brincando de igreja? E se no fundo, os evolucionistas estiverem corretos e não existe Deus, e não existe vida após a morte, e a gente simplesmente for matéria e acabar? Já parou para perguntar isso alguma vez? Ou eu sempre paro para perguntar isso? Sempre eu estou discutindo comigo isso, essas possibilidades. Ainda assim, você diz, eu vou manter meus princípios morais inabaláveis. Eu vou manter a minha integridade, eu vou ser honesto, eu vou ser justo, eu vou falar da palavra de Deus, ainda que ele não exista. Mas quando você fala isso, o Espírito Santo confirma dentro de você, continue, você vai me encontrar no final. Você vai me encontrar no final e ele que não acredita em mim vai me encontrar no final também. Só que outros, ao invés de perguntarem se Deus erra, dizem o seguinte, Deus me elegeu. Deus me salvou. Eu sei que sou salvo. Frases lindas, não são? Realmente são. Só que, muitas das vezes, essas frases não são verdades na vida de quem fala. Então veja, eu quero fazer uma diferenciação entre essas duas pessoas aqui. Existe aquela que diz, e se Deus errou? Existe aquela que diz, não, Deus me elegeu. Só que às vezes as duas pessoas podem ser a mesma coisa. Por quê? Porque a que diz, Deus erra, Deus não existe. E aquela que diz, não, irmão, eu sou eleito. Na prática fazem a mesmíssima coisa. Então é essa pessoa aqui que vai ser julgada por Deus de forma ainda mais imparcial do que o tolo. Porque a Bíblia diz, o tolo diz em seu coração, não existe Deus. Mas ele é tolo. E aquele que se diz sábio, abre a boca e diz, eu sou um eleito do Senhor. E na prática, na vida prática, na praxis, no corandel, ele oferece lixo para aquele que ele diz que salvou. E aí talvez a gente tenha uma palavra bem legal aqui, olha só. Por que Paulo escreve essas palavras tão contundentes para uma igreja forte? A igreja romana é a igreja mais forte que eu já vi. Não tem Corinto, não tem Judéia. A igreja mais forte, você perguntar para mim, Fábio, qual foi a igreja mais forte que você já viu? A igreja de Roma. Ela lutava diariamente contra o Coliseu, contra o fogo, contra feras, contra a lança, contra a espada, contra a perseguição. E ela permanecia firme sem negar. Aí você pergunta, então por que Paulo escreveu palavras tão contundentes para uma igreja tão forte? Simples. Paulo sabia que tinha uma arma muito mais forte do que qualquer arma forjada pelo homem para destruí-lo, o pecado.
é mais forte do que um coliseu inundado de leões, é mais forte do que a chama que queima seu corpo, é mais forte do que a lança que perfura seu peito. O pecado é muito pior do que isso. Então Paulo escreve isso para uma igreja forte, porque vai servir de alerta para ela. Então por isso que eu estou dizendo, por mais que nós sejamos crentes que estão no caminho do Senhor, tombando, levantando, caindo, mas andando, esse conselho é para você. Cuidado com o pecado. É incrível, mas é muito mais fácil a gente esperar um adultério de um casal que está em tombos na vida, iniciando e tal, do que um casal que já está há mais tempo, né? Esse é mais forte, aqui já estão mais alicerçados, mais maduros. Gente, seja o do primeiro semana de casamento ou da última semana de casamento, ambos estão suscetíveis a uma coisa chamada pecado. Então não adianta a gente tentar justificar nossos atos com base em idade, tempo ou experiência. Senão Paulo não repreenderia Pedro na cara como foi. Paulo estava iniciando e Pedro já era apóstolo há mais tempo. Paulo está escrevendo para uma igreja forte como alerta. E eu quero agora que o irmão vá para o verso 3 para a gente encerrar. E aqui eu vou chamar de o perigo da presunção dentro do julgamento de Deus, que é baseado na verdade. Assim, verso 3. Assim, quando você, um simples homem, julga, mas pratica as mesmas coisas, olha a pergunta, pensa que escapará do juízo de Deus? Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. De novo, a igreja que o Coliseu, as feras e o fogo não conseguiram destruir. Mas Paulo está dizendo, você acha que você vai escapar do juízo de Deus quando você julga os outros? Você é um simples homem e faz a mesma coisa que você julga errado nos outros. Isso é para mim. Às vezes as pessoas pensam que pastores são blindados do pecado. Meu Deus, me ajuda a ser como o pastor Fábio, como o pastor Jefferson. Ei, peça para ser igual a Cristo. Se você marcar a sua meta em homens falhos, você vai continuar falho. Marque a sua meta em Cristo, mas ele é inalcançável. Por isso, a meta tem que ser ele. Veja, assim quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, você pensa que escapará do juízo de Deus? Congregação Igreja, Congregação Batista Ponte, vocês acham que escaparão do juízo de Deus quando vocês julgam os outros, mas praticam as mesmas coisas que vocês condenam nos outros? Irmãos, nós vamos cear, mas nós podemos estar vindo misturar os elementos da ceia, a nossa precipitação em julgar os outros. Nós vamos tomar o pão e vamos tomar o vinho nas mãos. Dois elementos, e nós podemos misturá-lo ao terceiro, que é a hipocrisia. E apresentar ao Senhor como santo. Senhor, eis aqui o pão, eis aqui o vinho, e eis aqui a minha hipocrisia. Porque eu vou continuar julgando os outros, me achando melhor do que os outros e participando da tua mesa. Eu vou trazer a mesa de Baal para a tua, Senhor, e vou fazer um puxadinho para ela. E eu quero fazer as 3 últimas aplicações. Por que que Paulo escreve para uma igreja forte? Que nós sejamos uma igreja forte em meio aos tombos, que não são fáceis. Quando você olha no espelho e faz, meu Deus, errei de novo. A falta de esperança vai embora. Você diz, ai Deus, me mate logo, acabou. O Senhor não está vendo que eu só vou viver errando? Aí ele diz, mas eu morri na cruz para salvar você que é pecador. Senão eu não precisaria vir para a cruz. Você mesmo se salvaria, era só você viver certinho. Mas quando você cai e você está tombado no chão, ele permite isso para que você possa olhar para cima. E você vê que aos pés da cruz jorrava um sangue puro e precioso, que sequer precisaria ter derramado uma só gotinha em nosso favor. Veja, por que é que nós sempre condenamos os outros naquilo que nós fazemos? Simples. Medite para você, porque eu vou meditar para mim, da mesma forma que eu estava escrevendo o sermão, quando eu estava estudando ele, eu pensei nisso a semana toda. Nós sempre condenamos os outros naquilo que mais amamos fazer. Sabe por quê? Porque nós temos ciúmes
daqueles pecados íntimos que nós cuidamos dele como pets. A maioria das vezes que nós estamos obstinados em condenar alguém num pecado, pode olhar, é porque você não quer que ela toque naquilo que você quer que seja só seu. Fulano está adulterando, por quê? É só para eu adulterar, cara. Fulano está roubando, mas eu sou o maior ladrão daqui. Olhe, você tem ciúme do seu totem. Você tem tanto ciúme do seu pecado que você não quer ver ninguém fazendo ele. Então nós, na maioria das vezes, primeira aplicação, nós condenamos nos outros aquilo que amamos. Só que tem um ponto aqui, um contraponto por causa da cruz. Nós precisamos abandonar isso. Cristo nos convida a um divórcio com o nosso amor. Cristo nos convida na ceia a um divórcio com o nosso pecado, o qual nós carregamos a vida toda e tratamos. É engraçado no casamento, né? Thaís não está aqui nem Viviane, então não dá para saber, mas tem gente casada aqui. Vocês carregaram a mulher de vocês no colo? Quando vocês saíram da igreja? Carregou? Carregou, né? Mas você não vale que... você não vale que... Aí não conta, né? Carregava assim, né? Carregava assim. Eu estou falando... Gente, não é pegar pelos cabelos e puxar, não é mais fraquinho. Mas nós carregamos o pecado de um jeito tão íntimo que a gente não tem coragem. Você tem a coragem de enfiar um dedo no olho? Não tem. Às vezes a gente até tem a loucura de botar o dedo dentro, mas você não tem coragem de pegar uma agulha e enfiar. Nós carregamos o pecado como trazemos a nossa noiva da porta da igreja para casa. Então, por isso, essa primeira aplicação, na maioria das vezes, observe aquilo que você condena nos outros, porque pode ser por ciúme do pecado que você quer praticar sozinho. Segunda aplicação, nós sempre nos silenciamos, principalmente quando confrontados em relação aos nossos pecados e às nossas tentações. Qualquer dia, claro, vai depender da pessoa, né? Não vou nem aconselhar você. Mas se você sentar com um amigo íntimo seu de longa data, um irmão em Cristo que você confia se abrir, sente com ele, né? Abra uma breja e vá falar do seu passado e dos seus pecados. Difícil. Porque você vai dizer, olha pastor, eu me envolvi em prostituição, em promiscuidade, eu saía com A com B, eu enchia a cara e não sabia nem quem eu era mais, já voltava carregado, então usava tanto tipo de coisa de droga que eu estava até cheirando lama, e o povo ria de mim, eu servia de palhaço. Quando você começa a olhar para as coisas hediondas que você faz, e você bota de um lado de uma balança, e você vê Cristo vindo da outra e dizendo, eu coloco o meu amor aqui, para salvar você disso imundo que você faz contra mim. Nós sempre fazemos isso, mas o que é que a palavra vai dizer depois da cruz? Precisamos vencer isso diariamente, através da oração, diante daquele Deus que sempre nos socorre. Ainda que nós sejamos uma vergonha, verme, nós podemos nos ajoelhar diante de um Deus que não se envergonha de nós, porque Ele entregou o próprio Filho para morrer em nosso lugar. E último ponto, se Cristo não enviasse o Espírito Santo para perseverar em nós e para nos ajudar a fugir desses desejos carnais, nós jamais seríamos salvos pela nossa própria vontade, porque a nossa própria vontade só deseja o mal e o pecado. Então não tenha medo de se aproximar de Cristo, por mais pecador e imundo que você esteja, porque o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Ainda que esteja vermelho como a escarlata, lembra do resto? Ele deixará ainda tanto mais alvo do que a neve. Ainda que você esteja como o carmesim, ainda que você esteja sujo, imundo, coberto de imundície, Ele diz, venha. E Ele te lava, Ele te renova, Ele te cura. Porque essa justiça de Deus, ela vence a justiça do homem. Como eu disse no título da mensagem, era a justiça do homem versus a justiça de Deus. A justiça do homem jamais vai conseguir empatar com a justiça de Deus, imagine vencê-la. Cristo poderia ter nos destruído, Ele nos resgata. Cristo poderia ter nos abandonado, Ele nos acolhe. Cristo poderia ter nos abandonado, nos negado, nos destruído. E Ele simplesmente nos atrai para si, mudando o nosso desejo para uma vontade que deseja Ele.
Então que sejamos gratos a Deus pela misericórdia, a graça e acima de tudo pela justiça dele, que venceu a nossa. Porque não é uma justiça de homens, é uma justiça que está justificada no sangue que foi derramado na cruz em nosso lugar. Amém? Deus abençoe a sua igreja no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Em reação a esse sermão, quero convidá-lo a ficar de pé. Não apenas isso, mas em resposta à mensagem pregada, eu quero convidá-lo à segunda parte do nosso culto, que é o momento da ceia do Senhor. Que o Senhor nos ajude a desenvolvermos essa espiritualidade que aprende a julgar. E aprender a julgar é sobretudo entender que nós éramos pecadores, perdidos, e o Senhor nos encontrou. E agora, na condição de julgar corretamente, nós não podemos fazer outra coisa senão julgar com a reta justiça, e isso implica coerência e, sobretudo, compaixão e graça. Como falou bem o pastor Fábio, irmãos, se nós revelássemos os pensamentos que sondam a nossa mente,